Muchas gracias, doctora Isidora Jiménez Castro, por la ponencia. Así llegamos al final de este encuentro. Voy a hablar algunas palabras de encerramiento. Como van a grabar, voy a hacerlo en portugués. Pero, ante de todo, me gustaría, ainda antes que sea publicizado lo que voy a decir, agradecer muchísimo la presencia de todos, de cada uno, por la participación, por el convivio amistoso y por los insights que compartieron con todos nosotros. Yo creo que ha sido un momento muy importante de aproximación, de aprendizado, de poder tener relaciones más próximas, pensarmos juntos los problemas graves que tenemos y proporcionarnos dentro de nuestras atribuciones el desarrollo de nuestro continente y de cada uno de nuestros países. Así que esta ha sido una experiencia muy exitosa. Estoy muy feliz muy contento de poder haber realizado este encuentro, de poder tener estado con todos, conocer a los que no conocía y aprender muchas cosas que nos iluminaron de aquí por delante. Así que muchas gracias. Todavía tenemos un cóctel y yo necesito hacer un encerramiento para la... Acá muchos sabrán que tenemos una TV Justicia. Y como yo no estoy trabajando en el Consejo Nacional de Justicia, tengo que prestar cuentas de por qué que no estoy acá. Así que voy a explicar que estamos en este encuentro. Más agradecidos estamos nosotros. Qué bueno. Agradecidos nosotros. Mucho feliz. Un aplauso, ¿no es cierto? Para nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Nos hemos sentido en nuestras casas, ¿verdad que sí? Qué bueno. Siéntanse en casa mismo. Graças a você por la simpatia todo o tempo. E chegamos então ao final desse nosso encontro de presidentes de Supremas Cortes e de Tribunais Constitucionais da América Latina. Queria agradecer e registrar a presença dos presidentes dos tribunais dos diversos países, que cito aqui em ordem alfabética: a Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, México, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e também registrar a presença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E nós, nesse longo encontro ao longo de todo o dia de hoje, conversamos e debatemos dois temas especialmente importantes para o nosso continente, que foram segurança pública e crime organizado, e também, na parte da tarde, novas tecnologias e poder judiciário. Registro a presença do presidente do Superior Tribunal de Justiça, meu querido amigo, professor Herman Benjamin. Portanto, registro a presença de todos esses representantes dos tribunais da América Latina e procuro sintetizar um pouco os temas que nós discutimos. Não o que cada um falou, porque combinamos que fosse, no geral, reservado, mas nós procuramos pensar diagnósticos para os problemas da América Latina, nesses dois campos da criminalidade e das novas tecnologias, começando pelo tópico da segurança pública e da criminalidade. Nós registramos a preocupação e a constatação de que a América Latina é o continente mais violento do mundo, com uma média de 20 homicídios por 100 mil habitantes, o que é quase o quádruplo da média mundial de 5,6 por 100 mil habitantes. E no Brasil, infelizmente, nós precisamos reconhecer ser um dos países mais violentos do mundo. Tivemos 35 mil homicídios
em 2024. É um número maior do que o de países em guerra e nós não podemos nos conformar nem trivializar essa informação. Nas nossas conversas, nós compartilhamos as ideias de que existem pelo menos 3 grandes categorias de criminalidade que nós enfrentamos no nosso continente. A criminalidade comum, que é essa do furto, do roubo, da violência sexual. A criminalidade organizada, que é a criminalidade do tráfico de drogas, em algumas partes do Brasil, das milícias, e na Amazônia, tanto na Amazônia brasileira como dos países aqui presentes com os quais compartilhamos a Amazônia, temos problemas de mineração ilegal, temos problema de extração ilegal de madeira, temos problemas de grilagem de terra e agora temos o problema de uma rota do tráfico de drogas que tem passado pela Amazônia. Portanto, o crime organizado precisa entrar no topo da agenda dos nossos países, porque hoje é uma das principais preocupações das nossas populações. E todos compartilhamos também as nossas preocupações com o que aqui se denominou de criminalidade institucionalizada, que é aquela que vem de dentro do Estado. É a criminalidade do desvio de recursos públicos, é a criminalidade da corrupção. E a corrupção é grave, não apenas pelos recursos que se perdem com o superfaturamento das obras, por exemplo, mas também pelo conjunto de decisões erradas que se tomam baseadas nos interesses que são promovidos pela corrupção. E aqui ouvimos dos diferentes juízes preocupações específicas, não vou me aprofundar, mas algumas singularidades de países. Na Colômbia, por exemplo, registrado pelo seu eminente presidente aqui presente, o persistente problema das guerrilhas e o fato de que elas progressivamente foram deixando de ser ideológicas e se associando à criminalidade comum e à criminalidade organizada. Ouvimos, a propósito do México, as reflexões e as preocupações associadas à presença das Forças Armadas e o combate militarizado ao crime, que no geral no Brasil nós temos procurado evitar. Ouvimos em relação a El Salvador a descrição de um quadro extremo de domínio do espaço público em geral pela criminalidade e as medidas duras, em alguma medida também controvertidas, que foram tomadas naquele país. Enfim, pudemos todos compartilhar as preocupações que temos em matéria de segurança pública. A questão das drogas e do tráfico de drogas é um tema transversal a todos os países, todos temos essa preocupação. Tive chance de relatar um pouco as decisões do Supremo nessa matéria e a preocupação de que o combate ao tráfico de drogas deve recair, por evidente, no controle do fluxo do dinheiro e no enfrentamento aos grandes traficantes, e tivemos a crítica da política pública de se prenderem pequenos traficantes, promovendo um hiperencarceramento que é incapaz de abalar a força do tráfico de entorpecentes. Todos discutimos aqui as preocupações com a letalidade policial, com as dificuldades do sistema prisional, e aqui, mais uma vez, ouvimos a experiência da Colômbia no processo estrutural de declaração de estado de coisas inconstitucional no sistema prisional, e um ponto enfatizado pelo nosso querido presidente da Corte Suprema do México a propósito da inteligência financeira e a importância de se combater a lavagem de dinheiro. Portanto, temos aqui um conjunto de temas muito amplo, conjunto e complexos, que todos nós estamos pensando em como enfrentar e como resolver dentro dos limites, possibilidades e competências dos tribunais constitucionais, porque não cabe a nós traçarmos as políticas públicas
do país de uma maneira geral, mas todos os tribunais têm o papel de preservar o Estado de Direito e de promover os direitos fundamentais. E nessa medida, esses são temas nos quais nós temos que interferir. E o segundo tema com que encerramos a nossa conversa foi o das novas tecnologias e o poder judiciário, do advento e da crescente importância da inteligência artificial no mundo contemporâneo. E aí tive a oportunidade de compartilhar. Nós não estamos no Brasil na ponta das inovações tecnológicas, mas interessantemente nós estamos talvez na ponta da utilização das novas tecnologias aplicadas ao judiciário. Eu tenho viajado pelo mundo e acho que nenhum país tem o nível de informatização da justiça que nós temos aqui e a experiência de que o processo judicial eletrônico serviu para abreviar em quase 50% o prazo de duração dos processos. É uma tramitação muito mais ágil e, portanto, eu considero altamente recomendável. Compartilhamos com alguns países a experiência das sessões virtuais que nós introduzimos durante a pandemia e depois mantivemos a possibilidade de participação dos juízes por via virtual, e conversamos sobre a existência do plenário virtual, que foi uma ferramenta que nos ajudou a limpar quase, eu diria, o nosso estoque de processos de uma maneira geral. E conversamos um pouco sobre a importância da regulação das plataformas digitais, porque elas trazem muitos benefícios no acesso à informação, ao conhecimento e ao espaço público, mas trazem o risco da desinformação, dos discursos de ódio e das teorias conspiratórias que todos nós queremos enfrentar. Portanto, refletimos sobre a necessidade de se traçar a linha adequada que protege a liberdade de expressão, que é indispensável para a democracia, mas também faz parte do nosso papel impedir que o mundo desabe num abismo de incivilidade pela disseminação do ódio, da mentira deliberada e das teorias conspiratórias. E, por fim, conversamos um pouco sobre a inteligência artificial, os seus benefícios, os riscos envolvidos e a dificuldade da regulação também da inteligência artificial. Eu gosto de ilustrar essa dificuldade pela velocidade da transformação. E eu gosto de lembrar que o telefone fixo, aquele antigo preto que a gente deixava na sala em posição de destaque, ele levou 75 anos para chegar a 100 milhões de usuários. O telefone celular levou 16 anos para chegar a 100 milhões de usuários. A internet levou 7 anos. O ChatGPT chegou a 100 milhões de usuários em 2 meses. Portanto, é esta velocidade da transformação que nós precisamos enfrentar para regularmos esse ramo que é uma quarta revolução industrial da inteligência artificial, em que até o futuro próximo é pouco previsível. E mencionei as nossas experiências de utilização de inteligência artificial para o Vitor, que identifica os processos em que já há repercussão geral, o Vitória, que agrupa os processos por tema para que nós possamos decidir em repercussão geral e eliminar esses processos, a Rafa, que classifica os processos de acordo com os objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio, e agora, mais recentemente, a Maria, que faz um resumo dos processos, facilitando imensamente a compreensão do que está sendo discutido. Portanto, foi um dia inteiro extremamente proveitoso em que compartilhamos ideias com pessoas inteligentes, dedicadas ao estudo, ao trabalho e que desejam o melhor para o seu país e para o nosso continente. Essa reunião um pouco foi a superação. Tem um verso numa música cantada pelo Milton Nascimento que fala que a gente vive de frente para o mar, de costas para o Brasil. E, portanto,
essa reunião foi um esforço de fazer o contrário. Em vez de ficarmos de frente para o mar, ficamos de frente para o nosso continente e aqui reunimos um conjunto de países amigos e países que compartilham conosco as mesmas complexidades da nossa história, que inclui uma colonização de exploração, que inclui a escravização, que inclui a dizimação das comunidades indígenas e que inclui, com trágicas consequências econômicas, uma ocupação do solo de uma maneira extremamente aristocrática e latifundiária e excludente da maior parte da população. E aqui compartilhamos os mesmos problemas de pobreza, de desigualdade, de baixa escolaridade, de violência e de convivermos com uma ordem internacional que beneficia a muitos e prejudica a outros tantos. Beneficia geralmente aos mesmos e prejudica também aos mesmos. De modo que, em meio a todas essas circunstâncias e dificuldades, nós tivemos momentos de uma reflexão extremamente profunda e produtiva. Como disse, os tribunais não têm o papel de traçar políticas públicas, mas nós temos o papel de proteger o Estado de Direito e de proteger os direitos fundamentais dentro do que esteja no âmbito da nossa competência e da nossa atribuição. Portanto, eu gostaria aqui de encerrar dizendo que todos nós aqui compartilhamos a ideia de que o nosso papel é empurrar a história na direção certa. E a direção certa é a direção do bem, da justiça, da busca da verdade possível num mundo plural e da dignidade de todas as pessoas. E gostaria de terminar como eu comecei: a história não é um destino que a gente cumpre, a história é um caminho que a gente escolhe. E, portanto, nós temos que ter o cuidado de escolher os caminhos certos. Muitíssimo obrigado a todos, do fundo do coração, por terem se deslocado dos seus países até aqui e proporcionar a todos nós, aqui do Supremo Tribunal Federal, o prazer, o proveito e a alegria de ouvi-los e de compartilhar esse momento de fraternidade. Muito obrigado a todos.